seja no contexto familiar, seja de receber uma cura, mas nós termos, né, esse espírito de sabedoria, essa revelação do pleno conhecimento de Deus, entender o plano da salvação, que Ele ilumine os olhos do nosso coração, isso é determinante, não só para a nossa salvação, como para o nosso crescimento espiritual e para as nossas vitórias nas lutas que temos, que enfrentamos, os inimigos invisíveis que se manifestam através daqueles que estão debaixo do seu jugo. Isso para quê? Para podermos saber em quem está a nossa esperança, em quem está a sua esperança, em quem depositamos a nossa esperança e que ela esteja nele, firmemente alicerçada. E, concluindo aí o capítulo 1, Deus nos deu prova do seu amor, do seu poder, né? Deu prova do seu amor enviando Cristo, e nos deu prova do seu poder ressuscitando-o dentre os mortos. E hoje, Jesus está à destra do Pai, acima de todo principado e potestade e domínio. Paulo também vai tratar desses principados, dessas potestades, desses dominadores, dizendo que Jesus está à destra de Deus Pai e está acima de todo principado, potestade e domínio. Ele tem o controle de todas as coisas. Que tudo isso, que todos esses principados, potestades e dominadores, foram colocados debaixo dos seus pés. E que Cristo é o cabeça, Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há um só lugar no universo em que Cristo não tenha esse domínio. E que a igreja, nós, somos o seu corpo. Cristo se manifesta ao mundo hoje através da sua igreja, através daqueles a quem Ele salvou. Esse entendimento, queridos, é fundamental para entrarmos nessa batalha, que não é opcional. Eu quero ficar neutro. Não tem campo neutro nessa batalha. Ou estamos do lado de Deus ou do diabo. Não tem meio termo. Como diz, né, a história, quem está em cima do muro, né, está do lado do diabo, porque o muro pertence ao diabo. Então, não há neutralidade nisso. Então, isso é fundamental para nós entrarmos no campo de batalha preparados. Deus nos deu, como Paulo vai descrever mais à frente, uma armadura para combatermos. E vamos chegar nesse ponto. Mas antes disso, precisamos ter um preparo mental, espiritual. Ter esses entendimentos, esse conhecimento, essa visão que a nossa esperança está em Cristo, que Ele é o cabeça de todas as coisas, que Ele está à destra de Deus Pai, que todos os principados, potestades e dominadores estão debaixo dos seus pés, de que nada foge ao seu controle, que Ele nos escolheu, que Ele nos predestinou para as coisas boas, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso nos fortalece, nos anima. Mesmo em meio às dificuldades, isso nos traz esperança, disposição para enfrentarmos as dificuldades da vida com um outro olhar, com uma outra postura. Não entramos no campo de batalha derrotados, olhando para o tamanho do nosso adversário, por quão numerosos eles são, e olhando para nós mesmos e nos enxergando como gafanhotos, como pessoas miseráveis e desprezíveis, mas que em Cristo Jesus nós somos o seu corpo.
Nós somos a sua igreja, nós somos o seu povo. E nós vemos isso nas páginas que contam a história de Israel. Quantas vitórias Deus concedeu a Israel, mesmo tendo um exército inferior, mais fraco, não tão preparado, não tão equipado. Mas Deus concedeu a vitória. E ao passo que Israel também, quando ia para a batalha, cheio de si, cheio de orgulho, cheio de vaidade, foi derrotado. Então não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. Amém? Louvado seja o Senhor. Precisamos entender isso, precisamos crer nessas verdades. Ainda que tudo que nós olhamos ao redor e vemos as coisas todas contrário. Nós vemos na Bíblia Deus triunfando, mas nós olhamos para o mundo e nós vemos o mundo avançando. As Escrituras têm que se cumprir. Você conhece as Escrituras? Sabe o que Jesus e o que os apóstolos falaram a respeito dos últimos dias? De como seriam os últimos dias? De como seria o coração, a mente dos homens, das mulheres dos últimos dias? Se você ler, você vai ver a palavra de Deus se cumprindo. Se o mundo tivesse indo de bom a melhor, né? A humanidade buscando a Deus, se santificando, vivendo dentro dos princípios do Senhor, e nós olhando para as profecias a respeito dos últimos tempos, a gente fala, bom, tem uma coisa errada aí. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Isso aponta para um outro ponto. Se aquilo que Jesus falou a respeito dos últimos dias está se cumprindo, eu posso crer que a promessa de que Jesus deixou dizendo que ele voltaria para buscar a sua igreja, também vai se cumprir. Eu posso crer nisso. Na promessa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas verdades reveladas ao teu povo, ocultas para aqueles que não te conhecem, para aqueles que não têm o teu Espírito, mas que o Senhor revela amorosamente aos teus filhos, para que possamos crer em Ti, confiar em Ti, descansar em Ti, termos a esperança, sabendo, Senhor, que tudo que é necessário para a nossa salvação, o Senhor já proveu, e que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E aí Paulo continua, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Importantíssimo termos esse entendimento, que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, por causa dos nossos delitos e pecados. É por causa dos nossos delitos e pecados, não do outro, mas dos nossos pecados.
E ele diz, nos quais andastes outrora. Segundo, seguimos o curso deste mundo, o caminho deste mundo, que jaz no maligno, que, segundo o príncipe da potestade do ar. O maligno é o príncipe da potestade do ar. Esse espírito que atua agora, desde a queda, está atuando na humanidade. Ele que incitou a Caim matar Abel. E daí, de lá para cá, desde a queda de Adão e Eva, ele vem incitando a humanidade a viver em rebeldia contra Deus, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também fizemos parte. Todos nós andamos também, fizemos parte desse grupo, dos filhos da ira, vivendo em desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, se é que não andamos mais. Mas queira Deus que isso de fato seja coisa do passado, não do presente. Andamos outrora, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos. Os nossos desejos e pensamentos hoje são dominados, são guiados, são iluminados pelo Espírito de Deus ou pelo príncipe da potestade do ar? Ele nos induz, ele tenta nos induzir o tempo todo. Ele tentou com Jesus. Ele tentou a Jesus. E vocês acham que ele não vai nos tentar? Que o fato de sermos crentes, sermos membros de uma igreja, termos sido batizados, ele não vai tentar? Quando ele tentou a Jesus, Jesus não estava num momento lá, num banquete, na casa dos publicanos, e comendo entre publicanos e meretrizes. Ele não estava num momento de festa, de alegria. Ele vinha de um período de 40 dias de jejum e oração. Isso não impediu que o diabo fosse lá tentar a Jesus. Então, mesmo em meio aos momentos mais consagrados da nossa vida, nos momentos de oração, de contemplação, de estudo da palavra de Deus, de jejum, seja lá o que você está fazendo, um retiro espiritual, um final de semana, aonde quer que seja, você acha que isso vai te proteger de ser tentado? Se ele tentou a Jesus, não vai tentar você? Mas nós, em Cristo Jesus, entenda isso, nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Deus vai nos conceder o livramento, desde que estejamos alertas no campo da batalha. Um minuto de desatenção pode resultar na nossa derrota. Um desvio, por menor que seja, pode ser determinante também. Então, devemos estar consultando o nosso coração e a nossa mente constantemente, diariamente, orando como Paulo orou pelos Efésios. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria. Revela-nos, Senhor,
plenamente o teu conhecimento. Ilumine os nossos olhos. Porque, por nós mesmos, se entrarmos no campo da batalha, confiando na nossa força, na nossa capacidade, no nosso poder, na nossa santidade, porque eu orei, eu me consagrei, sou um servo ou uma serva fiel a Deus. Não, a nossa confiança tem que estar em Cristo, somente nele, em mais ninguém. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós não somos melhores do que esses que continuam sendo enganados, prisioneiros de Satanás. A diferença é que Deus nos libertou, nos remiu, nos resgatou em Cristo Jesus. Estávamos perdidos. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por que Deus nos resgatou? Por causa da riqueza da sua misericórdia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele apenas não simpatizou, nos olhou com bons olhos, mas nos amou com grande amor. E, estando nós mortos em nossos delitos, novamente, Paulo faz lembrar, e é uma coisa da qual nós não podemos nos esquecer, dos nossos pecados e delitos, nos deu, o que Ele deu? Misericordiosamente nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Graça, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é bom estar sempre, talvez você não tenha ouvido, quem já ouviu vai ouvir pela segunda vez. Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos o seu amor. Mas Ele nos deu graciosamente, de graça. Nós não pagamos o preço para isso. Ele nos deu o que não merecíamos. Isso é graça. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecíamos. O que merecíamos? O castigo. Mas Ele não nos castigou. Cristo levou o castigo que cabia a nós, Cristo levou. Ele pagou o preço por nós. Então, graça, entenda isso. Quando nós lemos na palavra de Deus a respeito da graça, é que Deus está nos dando algo que nós não merecemos. E misericórdia é quando Ele nos poupa daquilo que nós merecíamos, do castigo eterno. Nós merecíamos o castigo eterno, mas Ele nos poupou. Isso é misericórdia. Nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A salvação é algo imerecido. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Vimos no capítulo 1 que Cristo está sentado à destra de Deus Pai. E que Ele tem autoridade sobre todas as coisas e colocou todos os principados e poderes debaixo dos seus pés. E agora no capítulo 2 ele está dizendo que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Assim como Cristo morreu, estava morto por causa dos nossos pecados,
e Deus o ressuscitou, dando prova do seu poder, como vimos no capítulo 1. Pela fé, nós cremos que no mundo espiritual, no contexto espiritual, quando Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou, nós que estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, ressuscitamos juntamente com Ele. Naquele domingo pela madrugada, quando Cristo ressuscitou, naquele momento da história, no mundo espiritual, todos aqueles que no passado viveram de acordo com a palavra do Senhor, que creram em Cristo e que viriam a crer em Jesus, naquele momento, todos aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos, ressuscitaram com Cristo. Versículo 6, é o que o versículo 6 está dizendo. E juntamente com Ele, em Cristo Jesus, nos ressuscitou. Estávamos espiritualmente mortos. Hoje não mais, porque ressuscitamos com Ele. E mais, não satisfeito de nos dar vida, o que Deus fez também conosco? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Cristo está sentado à destra de Deus Pai e nós estamos ali com Ele, com todo o poder e autoridade. Por isso nós não precisamos temer esses principados e potestades. Temos que temer a Deus, confiar em Deus. Mas o fato de eu não temer o inimigo, eu também não posso descuidar, não posso ficar desatento. Ele é traiçoeiro, astuto e sagaz, como está descrito lá no capítulo 1 de Gênesis. A serpente sagaz fez com que os nossos pais, Adão e Eva, crescem nas suas palavras e se rebelassem contra Deus. Ele tem muitas artimanhas, muitas. Ele é sagaz. Por isso que nós precisamos desse espírito de sabedoria e dessa plena revelação de conhecimento. Não se dê por satisfeito por aquilo que você já recebeu. Deus tem muito mais para te dar, para me dar. E nós precisamos de muito mais. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar, versículo 7, nos séculos vindouros, no que está por vir, para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Nós ainda não vimos a suprema riqueza da graça de Cristo, apenas parte dela. Nós vamos ver de fato quando estivermos lá na glória com Deus e entender a suprema riqueza da sua graça. Quando Ele agiu com bondade para conosco, através de Cristo, em Cristo Jesus. Novamente, entendam isso. Versículo 8. Porque é pela graça que nós somos salvos. É pela graça. Não importa o que você... Se para Deus agora não importa o que você fez no passado, porque você se arrependeu, você confessou seus pecados, abandonou seus pecados, e está vivendo uma nova vida, não importa também agora o que você e eu possamos fazer de bom. Devemos fazer o que é certo? Sim. Devemos guardar os mandamentos do Senhor? Sim. Devemos fazer aquilo que é bom? Sim. Mas não vai ser por causa das obras que seremos salvos. É pela graça, mediante a fé.
mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a capacidade de fazer o que é certo vem de Deus. Ela não brota naturalmente em nós, mas vem de Deus, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e tal, e aconteço, eu oro, os enfermos são curados, e eu prego e as pessoas se convertem. Porque eu sou um instrumento de Deus. Permaneça na sua humildade, porque muitos já caíram por causa desse orgulho, por causa dessa vaidade. Você está vivendo corretamente? Está fazendo o que é certo? Deus está te usando? Louve a Deus. Glorifique a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse ninguém aqui, você e eu estamos aqui. Não temos por que nos gloriar. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele não nos escolheu por causa das boas obras, mas nos escolheu para as boas obras. Fomos criados para isso, fomos feitos para isso, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, para o louvor do seu nome. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não foi salvo para viver como você bem quer, bem entende, bem deseja, mas para as boas obras em Cristo Jesus, as quais Deus de antemão já havia preparado para que andássemos nela. Ele preparou um caminho no qual devemos andar. Portanto, diante disso que eu estou falando, que eu estou revelando para vocês, ou fazendo lembrar aqueles que já sabiam, eu estou lembrando, e quem não sabia eu estou revelando, não é nenhuma novidade, já está nas Sagradas Escrituras. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Vocês eram desprezados. Lembrem-se disso, que outrora, vocês que estavam separados de Deus, afastados de Deus, inimigos de Deus, e eram chamados de incircuncisos, malditos, separados, por aqueles que se intitulam. Então, não devemos nos olhar hoje, né? Se no passado nós éramos, espiritualmente falando, gentios, estávamos separados das promessas de Deus, e éramos desprezados, olhados assim de cima para baixo, por aqueles que se intitulam judeus, se intitulam circuncisos. Nós estamos em aliança com Deus. Lembrem-se disso. Se hoje já não somos mais incircuncisos, mas fomos circuncidados, não na carne, não por mãos humanas, mas por Deus, também não devemos olhar com desprezo
para aqueles que ainda vivem perdidos. Devemos ter um olhar de amor, orando por eles, intercedendo por eles. Assim como alguém orou por você, assim como alguém orou por mim, intercedeu por nós, hoje também devemos estar orando e intercedendo. Não julgando a pessoa, julgando as suas obras, julgando os seus atos, julgando as suas atitudes. O que é julgar? Avaliar, não é? Isso está certo, isso está errado. Não, isso aí está errado. O que está errado, está errado. O que está certo, é certo. Isso é julgar, é avaliar, é juízo. Senso de juízo, senso de valores. Deus nos deu um senso do que é certo e o que é errado. Antes mesmo que Deus tivesse dito, não roubarás, o ser humano já sabia que roubar era errado. Antes mesmo de Deus dizer, não matarás, já sabia, porque Deus nos constituiu seres pensantes, fomos criados à sua imagem e semelhança. Então ele está lembrando ao povo de Éfeso, povo grego, gentio, que não seguia, que não guardava a lei do Senhor, que vocês, no outrora, lembrai-vos, lembrem-se disso, que vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Os judeus se vangloriavam disso, fazendo tudo totalmente o contrário. Eles se esqueceram de que eles foram chamados, que eles foram eleitos e chamados por Deus, quando nem ainda eram povo. Ele chamou um casal estéril, para, a partir desse casal, fazer um povo. Esse povo cresceu, mas se tornou escravo no Egito. Por que Deus não chamou os egípcios? E aí Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas desprezíveis deste mundo. Sabe por que você foi escolhido? Nós fomos escolhidos porque nós somos desprezíveis para o mundo. Quem sou eu? Quem é você para o mundo? Qual o talento que nós temos, sinceramente falando? Deus escolheu as coisas miseráveis, as coisas loucas deste mundo. Porque se Deus fosse escolher os melhores, os mais capacitados, os mais fortes, nós não faríamos parte do povo de Deus. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Louvado seja Deus. Versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Estavam separados da comunidade de Israel, da lei do Senhor. Não estavam debaixo da promessa. Vocês eram estranhos às alianças da promessa. As promessas, a aliança da promessa, aqueles pactos todos do Antigo Testamento, eram estranhos para nós e nós éramos estranhos para eles. Nós não guardávamos nada daqueles mandamentos, dos preceitos do Senhor. Não havia uma aliança entre nós e Deus. Não tínhamos esperança. Vivíamos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, versículo 13, mas agora, aleluia, louvado seja Deus, bendito eternamente seja, Senhor, o teu santo nome, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados, fomos reconciliados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz.
quando nós olhamos para este mundo, essa semana foi difícil por uma série de situações. Todos os dias, cristãos são mortos por causa da sua fé. Não são mortos apenas num assalto, não morrem num acidente de carro ou de uma enfermidade. Eu estou falando de pessoas cristãs que morrem todos os dias, não porque alguém queria roubar seu celular, sua carteira, mas por causa da sua fé em Cristo Jesus. A mesma fé que nós temos. Todos os dias, mas são pessoas anônimas, pessoas sem nome, sem expressão. Quem acompanha os canais, os portais das agências missionárias, sabe disso. Aqui na América do Sul, na América Central, igrejas, cristãos estão sendo mortos, pastores estão sendo mortos. Na África, a gente pensa apenas no contexto ali do 440, nos países árabes, não, mas é no mundo todo. Na Rússia, tem um pastor que está preso há 8 meses, porque ele falou que esta guerra que está acontecendo lá, Rússia e Ucrânia, não é uma guerra justa, não é uma atitude de cristão, porque os cristãos são pacíficos. Ele foi preso por causa disso. Porque pregou a palavra de Deus. Então isso acontece todos os dias, a gente não fica sabendo. E a gente vê coisas. Uma jovem dentro de um vagão de metrô, do nada. A pessoa está lá sentada, indo para casa, morre, do nada, por causa da cor da sua pele. Ali não foi por causa da religião, mas foi por causa da cor da pele. Aí alguém diz assim, mas é uma pessoa esquizofrênica, com problemas mentais, mas já tinha passado pela justiça várias vezes e colocado em liberdade. Mas o que mais me assustou naquela situação toda foi a passividade dos outros homens que estavam ali no vagão. Eles não tinha mais nada que eles pudessem fazer por aquela moça. Mas eles viram a situação e ficaram ali, parados, passivamente. Tipo, deixando, quem sabe, o cara ir embora e fazer isso com outra pessoa. A palavra de Deus não é? Não diz que nos últimos dias os homens seriam cruéis, desumanos, sem afeição, sem amor? Esse dia já chegou, queridos. Já estamos vivendo nesses dias. E aí, um cristão está numa universidade que entende que é um local, um espaço para debate. É um espaço para debate, de ideias. Você não concorda com o que ele está falando? Vai lá, pega o microfone, expõe a sua ideia, expõe seu pensamento. Mas quando não se tem argumento, usa-se da violência. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Lembrai-vos disso. Vivíamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, tanto gentios quanto judeus, ambos, de todos, fez um só povo. E tendo derrubado a parede da separação, a parede que nos separava dele, que estava no meio da inimizade.
Ele, Cristo Jesus, aboliu na sua carne, quando ele levou sobre si, quando ele foi açoitado e morto por causa dos nossos pecados, ele aboliu na sua carne, no seu corpo, a lei dos mandamentos em forma de ordenança. A lei, ela não soluciona o nosso problema. A lei apenas revela o nosso problema. A lei não traz solução para o nosso pecado. Ela apenas revela o quanto nós somos pecadores. Porque se não houvesse pecado em nós, não haveria necessidade de Deus dizer: não matareis, não roubarás, não mentirás. Então a lei apenas revela o quê? Que a nossa natureza é mentirosa, a nossa natureza é ladra, a nossa natureza é assassina, a nossa natureza é adúltera, e Deus então precisa registrar. Hoje precisa, quanto mais leis precisam ser feitas, só mostra o quanto a sociedade está perdida. Impondo limites. E aqueles que deveriam, que têm poder e autoridade, constituído por Deus aqui na terra, que deveriam zelar pela verdade, pela lei e pela justiça, são os primeiros a desrespeitar a lei. Podemos confiar na lei humana? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Que põe em liberdade ladrões, assassinos, estupradores e pedófilos. E prende a pessoas que estão apenas usando do seu direito de se expressar, de falar o que pensa. Se a pessoa falar mentiras, a lei diz que essa pessoa pode ser processada. Mas ninguém pode ser processado por falar a verdade ou falar o que pensa. Mas esse é o curso do mundo. O mundo está indo por esse curso. Se o mundo está indo para lá, nós temos que ir na contramão. Não siga o curso do mundo. Aboliu, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, que não podia resolver nosso problema, para que dos dois povos, em si mesmo, nele, Cristo Jesus, ele pudesse fazer um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A inimizade que havia entre o homem e Deus. A inimizade que havia entre o homem e Deus foi quebrada na cruz, por intermédio da cruz de Cristo. Não é através da obediência, da nossa obediência, porque somos incapazes de obedecer fielmente a palavra de Deus. Não é através das nossas obras, das nossas orações, dos nossos jejuns, não, mas por intermédio da cruz. A inimizade foi destruída. E vindo, Jesus, vindo, o que ele pregou, o que ele evangelizou? A mensagem de paz a vós outros que estavam longe, e paz também com os que estavam perto. Porque por ele, em Cristo Jesus, ambos os povos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em espírito.
O que Paulo está fazendo aqui com os Efésios? Está dizendo aos Efésios, vocês não têm por que se sentirem inferiores com relação aos judeus. E nem eles o direito de se sentirem superiores. Porque Cristo nos reconciliou nele, em Deus. Então os gentios não têm por que se sentir um povo inferior, cidadãos do reino dos céus de segunda classe, porque não eram judeus, e nem os judeus se sentindo cidadãos melhores, legítimos, nós somos os originais. Não. Ambos os povos, sem Deus, estaríamos condenados em nossos pecados e delitos. Por esta razão, é desnecessário a igreja, os cristãos de hoje, querer introduzir nos seus cultos a Cristo elementos da fé judaica. Não tem necessidade disso. Porque Cristo derrubou a parede que nos separava de Deus. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Através de Cristo, por ele, ambos os povos, judeus e não judeus, temos acesso ao Pai. Nós não precisamos de intermediários. Temos acesso ao Pai porque agora também somos filhos. Versículo 19, assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos. Nós vemos na lei do Antigo Testamento o cuidado de Deus falando para os judeus, como que eles deviam cuidar dos estrangeiros, tratar bem os estrangeiros. Só que agora, em Cristo Jesus, já não somos mais estrangeiros, já não somos mais peregrinos, desterrados, mas somos o quê? Em Cristo Jesus, concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Aleluia! Nós não temos, você não tem, eu não tenho. Nós não temos por que nos sentir inferiorizados. Não importa a sua origem, de onde você veio. Porque o que importa é o hoje, não é o passado. Não é quem foram os seus pais, seus avós, o que eles fizeram, deixaram de fazer, o que você mesmo fez. O que importa é o hoje. E hoje somos filhos de Deus, concidadãos dos santos, somos da família de Deus, edificados, versículo 20. Edificados sobre o quê? A nossa fé está edificada sobre o quê? A nossa esperança está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está aqui, ó. Fundamentados na palavra, que os profetas e apóstolos escreveram. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar edificada na palavra, nos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, e agora, se ele usou a metáfora do corpo, ele agora está usando a metáfora do edifício, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então você e eu, nós somos edifícios, fazemos parte desse edifício, bem ajustado, alicerçado, fundamentado sobre a palavra, para o quê? Sermos santuário dedicado ao Senhor. Não são essas paredes, esse teto, esse chão, que são dedicados ao Senhor. Somos nós somos a edificação de Deus. Santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês também, Efésios, vocês também, gentios, vocês também, brasileiros, vocês também, gonçalenses, vocês também, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia!
Isso muda a nossa maneira de ver as coisas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Não olhe para quem você é para o mundo, como que o mundo te vê, como o mundo te enxerga, mas como Deus te vê, te enxerga. Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te salvou, perdoou os seus pecados. Nele, nós temos acesso direto a Ele, não precisamos de intermediários. E nele temos toda sorte de bênção espiritual na região celestial. Amém.